Saudações a todos, vamos reiniciar nosso curso dedicado a estudar geometria analítica. Pois bem, então durante a última aula nós estávamos falando sobre as propriedades de multiplicação de um número, de um escalar, mais especificamente um escalar é equivalente a um número, esse número pertence ao espaço dos reais, e a multiplicação desse escalar com um determinado vetor esse que pertence ao espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Então nós falamos sobre a propriedade 1, a propriedade 2 e agora vamos apresentar a propriedade 3. A propriedade 3 considera um vetor A utilizando o sistema de coordenadas cartesianas e um conjunto de versores de base canônicos, dito canônicos, a saber I versor, J versor e K versor, I versor parametrizando a direção X, vamos fazer X, Y, Z, então I versor parametrizando a direção X, J versor parametrizando a direção Y e K versor parametrizando a direção Z. Trata-se de um sistema, de um conjunto de versores de base dito canônicos, e sobre isso nós trataremos ao longo do nosso curso. Então aqui, componente X, J versor componente Y de A, mais K versor componente Z de A, B vetor I versor componente X de B, mais J versor componente Y de B, mais K versor componente Z de B, e um número alfa pertencente ao espaço dos reais. Então a propriedade 3 considera aqui alfa, vetor A, mais o vetor B, entre parênteses, isso é igual a alfa vetor A mais alfa vetor B. Vamos tentar realizar esta demonstração a partir de alfa, abre parênteses, A mais B, fecha parênteses. Então nós temos alfa, I versor AX mais J versor AY, mais K versor AZ. Vamos então aqui utilizar mais I versor BX mais J versor BY mais K versor BZ, abre e fecha parênteses. Então isso é igual a alfa. Alfa pertence ao espaço dos reais. Então, como que nós fazemos a soma de vetores no espaço euclidiano de 3 dimensões? Nós somamos todos os termos nas respectivas direções, a saber, a direção de I versor, eixo X, J versor, eixo Y e K versor, eixo Z. Então, I versor AX mais BX, mais J versor AY mais BY, mais K versor AZ mais BZ. Muito bem. Então agora o escalar alfa pode passar multiplicando o AX mais BX, J versor alfa AY mais BY, K versor alfa AZ mais BZ. E agora podemos continuar escrevendo igual a aplicar a distributividade para a operação de multiplicação, a distributividade de um escalar sobre a soma de termos no âmbito do espaço dos reais, uma vez que alfa pertence aos reais, AX pertence aos reais, BX pertence aos reais, similarmente AY pertence aos reais, BY pertence aos reais, AZ pertence aos reais e BZ pertence aos reais. Então nós podemos escrever I versor alfa AX mais alfa AY, alfa X mais alfa BX, mais J versor alfa AY mais alfa BY,
mais K versor alfa AZ mais alfa BZ. Muito bem, então isso pode ser reescrito como I versor alfa AX mais J versor alfa AY mais K versor alfa AZ mais I versor alfa BX mais J versor alfa BY mais K versor alfa BZ. Então nós podemos escrever igual a, se pusermos o alfa em evidência aqui, nós temos alfa I versor AX mais J versor AY mais K versor AZ mais alfa. Se pusermos o alfa em evidência, nós temos I versor BX mais J versor BY mais K versor BZ. Muito bem, então nós podemos reescrever como alfa A vetor mais alfa B vetor, de modo que alfa A vetor mais B vetor, entre parênteses, é igual a alfa A vetor mais alfa B vetor. Muito bem. Então demonstramos a propriedade número 3, recordando que A vetor B, ambos pertencem ao espaço euclidiano de 3 dimensões, espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões, ao passo que o alfa pertence ao espaço dos reais. A próxima propriedade, propriedade número 4, vamos apresentar a propriedade número 4. Então nós temos o número 1 multiplicado pelo vetor A igual ao vetor A. Vamos então fazer número 1 I versor AX mais J versor AY mais K versor AZ, isso é igual. O número 1 é um escalar pertencente ao espaço dos reais, multiplica AX, então nós temos I versor 1 AX mais J versor 1 multiplicado por AY mais K versor 1 multiplicado por AZ. O número 1 é elemento neutro da operação de multiplicação no espaço dos reais, de modo que nós podemos reescrever como I versor AX mais J versor AY mais K versor AZ. E por fim nós podemos então escrever 1 multiplicado pelo A vetor é igual ao próprio A vetor. Então este também é um escalar que funciona como elemento neutro aqui no contexto da multiplicação de um escalar por um vetor. Um escalar pertencente aos reais, um vetor pertence ao espaço vetorial euclidiano de 3 dimensões. Muito bem, agora vamos definir versores de base agora. Como se comportam os versores de base? Muito bem. Agora vamos falar sobre vamos considerar o sistema de coordenadas aqui, o sistema de coordenadas
cartesianas x, y, com origem aqui. E nós vamos agora, nós já sabemos que dado um vetor, este é um vetor e o versor é definido como vetor dividido pelo módulo do próprio vetor, sempre entendendo que o módulo desse vetor é maior do que zero. Muito bem, então nós temos o vetor, o versor, então esse é o versor de A, versor do vetor A. Então agora nós vamos definir, se nós analisarmos aqui o sistema de coordenadas, se analisarmos o sistema de coordenadas cartesianas x, y, por exemplo, então nós podemos definir aqui denominado versores de base. Versores de base. E esses versores de base, nós podemos entender que esses versores de base são ortonormais. Então, nós chamamos isso de base ortonormal. O que significa isso? Significa que, se nós considerarmos aqui o versor de base é 1 e o versor de base é 2, um ângulo de 90 graus entre E1 e E2, então nós podemos considerar um vetor A, e esse vetor A pode ser projetado ortogonalmente sobre esse versor de base E1 e ortogonalmente sobre o versor de base E2. Muito bem. Então, aqui a base ortonormal é definida como E1, entre E1 e E2 o ângulo é de 90 graus, então ela é ortogonal, e ela é normalizada considerando que o módulo de E1 é igual ao módulo de E2, isso é igual a 1. Então, essas duas propriedades, versor E1 ortogonal a 90 graus aqui geometricamente em relação a E2, então essa base é ortogonal. Agora ela é uma base normalizada, é também uma base normalizada, o módulo é igual a 1, pois nós aprendemos em aulas anteriores que o módulo do versor é igual ao módulo dessa divisão. Então nós temos igual aqui módulo de A e módulo do módulo de A. E nós sabemos que o módulo gera sempre números positivos, ou gera números maior ou igual a zero, nunca números negativos, de modo que o módulo do módulo de A é o próprio módulo de A, então nós temos isso como igual a 1, considerando que o módulo de A é maior do que zero. Muito bem. Então nós temos uma base ortonormal, composta por E1 e E2. Agora, mais especificamente, nós temos a base ortonormal canônica para o sistema de coordenadas cartesianas. E que base canônica é essa? Vamos denominar aqui como base ortonormal canônica. Vamos mostrar. Então agora, aqui nós temos vamos mostrar, tentar ilustrar aqui x, y. Então aqui I versor
e J versor. Então, nesse caso, I versor está a 90 graus em relação a J versor. O módulo de I versor é igual ao módulo de J versor, que é igual a 1. Trata-se de uma base ortonormal, e essa base ortonormal é dita canônica. Por quê? Porque em um espaço de duas dimensões, um espaço euclidiano de duas dimensões com um sistema de coordenadas x, y, nós podemos certamente encontrar um conjunto, assim, um número infinito de conjuntos de versores de base. Por quê? Porque nós temos esse versor de base aqui, um ângulo θ, e é 2. Esse conjunto, esses versores de base constituem uma base ortonormal, certamente. E nós, uma vez que o ângulo θ varia de 0 até 360 graus, considerando um intervalo contínuo, isso indica, do ponto de vista da análise real, que no intervalo entre 0 e 360 graus, ou no intervalo entre 0 e 2π radiano, nós temos infinitos intervalos, e cada intervalo, por menor que seja, possui infinitos números, de modo que nós temos um espaço contínuo. E então nós teríamos, em tese, aqui muito facilmente, intuitivamente nós podemos perceber que nós teríamos aqui vários conjuntos de dois versores de base. Então nós teríamos o E1, E2 com ângulo θ1, mas teríamos um E1, E2 com ângulo θ2, um E1, E2, um E versor 1, E versor 2 com ângulo θ3, e assim teríamos um número infinito de ângulos, que geraria então um número infinito de configurações de versores de base ortonormais. E apenas um entre esse conjunto infinito de versores de base ortonormais é denominado então base ortonormal canônica para o sistema de coordenadas cartesianas, que é exatamente esse: I versor e J versor. Nós poderíamos aqui certamente escrever o vetor A como A1 é 1 mais A2 é 2 nesse sistema. E aqui nós vamos escrever esse vetor A como I versor AX mais J versor AY, uma vez que a projeção do vetor A parte da origem do sistema de coordenadas, e ele se projeta a 90 graus sobre a direção de I versor e a 90 graus sobre a direção de I versor. Essa componente é a componente AX e essa componente é a componente AY. Aqui não é exatamente AX, porque não está sendo projetado a 90 graus em relação a X. Muito bem, então aqui nós temos de fato um conjunto, uma base ortonormal canônica para o sistema de coordenadas cartesianas. Essa base aqui é I versor e J versor para duas dimensões. E I versor, J versor e K versor para três dimensões. Rigorosamente falando, nós poderíamos utilizar I versor para uma dimensão. Nós estamos baseados na álgebra linear. No âmbito da álgebra, no contexto da álgebra linear, uma das áreas da matemática, a álgebra linear afirma e reafirma e nos ensina que o número de versores de base acoplados a um determinado sistema de coordenadas em um espaço vetorial de n dimensões, por exemplo, no caso de uma dimensão, esse número de versores de base coincide exata e precisamente com o número de dimensões do tal espaço. Então, para o exemplo de uma dimensão, nós temos um versor de base e uma dimensão, dois versores de base, duas dimensões, três versores de base, três dimensões. Qual o papel dos versores de base? Nós vamos analisar em mais detalhes ao longo das próximas aulas. Os versores de base parametrizam a direção principal, parametrizam
o sentido principal, o sentido preferencial, e parametrizam o cálculo do módulo de um determinado vetor, que é, por sua vez, calculado, analisado, medido, cujas medidas são aferidas no âmbito de um determinado espaço euclidiano, vetorial euclidiano de 1, 2 e 3 dimensões, mais especificamente aqui no âmbito da geometria analítica. Então vamos encerrar a aula neste ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado.